Esse é o terceiro da série Vida Inteligente. Primeiro foi De Costas para a Vida e De Costas para o Futuro, o grande ponto cego. Ninguém fala do futuro, ninguém fala da vida. O segundo foi Obrigado por atrasar, por não vir para a aula, para combinado. Porque eu tive aula comigo mesmo. Aliás, com um professor, consultor, mentor dentro de mim. Eu quero melhorar, eu quero entender. Então, qualquer brecha, eu estou deixando a poeira sentar, eu estou anotando, mapeando, olhando o que está acontecendo. Hoje, o tema é obrigado pela informação que você não deu. E isso é um grande obrigado a tudo e todos. Os pais, o governo, a faculdade, a escola, o outro. A pessoa, a história que conta, não é a história que vive. Né? Então a pessoa esconde todos os seus horrores e pesadelos e pontos fracos, sabe? E xaropices. E faz pose. Da cultura romana, pose. Né? Gastando o que não tem em coisas que não precisam. Carros importados, roupas de marca, criando impressão. Escondendo as verdades. E, obrigado pela informação que você não me deu, é o erro da própria pessoa. Porque antes de qualquer coisa, pesquisa e investiga. Conheça. Da onde eu venho, da Índia, você não casa com a primeira pessoa que você vai conhecer. Para dividir aluguel porque você está carente. Para sair de casa. Você tem uma brotherly, uma irmandade, com cunhadas e tias e vós que te orientam sobre seu perfil, sua tipologia, a pessoa certa para você. A gente chama perfect match. Matchmaking. Match made in heaven. Você é ajudado principalmente pelas mulheres da sociedade íntima, que é a família, grande, brotherly, a achar um bom partido, aliás, o melhor partido para você. Cada uma tia, uma cunhada vai sentar com você e falar, olha, você precisa sentar melhor, se arrumar melhor, falar melhor, fazer isso melhor. Porque senão, a mulher não vai querer você. E as mulheres são muito lindas, inteligentes, maravilhosas, encantadoras e se valorizam. E estão lá para pegar o melhor partido para elas. Então não é qualquer cara que serve. Vai ter que mostrar para elas conduta, comportamento, um futuro e constância. É a coisa mais difícil. Mais difícil. Pessoal, começa a faculdade, para. Casa, separa. Sabe? Não consegue seguir passo a passo, um passo de cada vez. Obrigado pela informação que você não me deu. Você abre conta no banco e depois é um inferno. Todo tipo de problemas. O gerente de banco vem vender conta, outra pessoa vem vender isso, vender aquilo, subscription. E depois a pessoa nunca mais olha para sua cara. E não te alerta, não ajuda você. Cuidado com isso, eu vou te ajudar se precisa, né? Eu estou aí, nunca mais você vê a pessoa. A sociedade ocidental gira em torno de o idiota maior. Alguém para comprar minha dívida. The greater fool. Tá todo mundo querendo empurrar alguma coisa para pagar a dívida, porque as pessoas não conseguem viver sem comprar. Sem ir para Campos do Jordão, para Guarujá, para viajar para Estados Unidos, para gastar no shopping. Então está todo mundo endividado. Olho é muito grande, bolso é muito pequeno e cérebro não existe. Eu pensei, não é possível. Foi 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. O problema é muito sério.
Aí eu fui entendendo que o problema é sistêmico. É o sistema que a gente chama Westworld. Assistem o seriado Westworld, né? As pessoas não são pessoas, são robôs. Não tem empatia, sensibilidade. As pessoas falam o que foi programado. Olá, tudo bem? Ó, o que eu trouxe, desconto para você, tal, parabéns, é dia de secretária, é dia da esposa, da mulher. É tudo, né, programado. As pessoas não têm preocupação, né, com você. A própria família não está nem aí com você. Eu tive cliente que pela primeira vez na vida ganhou um troféu, trouxe para mim. Falei, leva para casa, fala, minha mãe nem olha para mim, nem nunca falou uma palavra positiva para mim. Você é a única pessoa que me ajudou. Puxa vida. Mas depois eu descobri que é assim. O pai, né, na primeira, segunda, terceira casamento, não sei o que, e tá aí preocupado com ele. As mães, né, são os coitadas. Obrigado pela informação que a sociedade, a família, seja quem for, não deu para as mulheres. Ficaram nas cavernas, foram para as cozinhas. Depois como secretária, dona de casa. Né? É o negro do mundo, a mulher é o negro do mundo, porque ninguém está nem aí em ajudar, orientar, educar. Né? O pai hesita muito em pagar mestrado, doutorado para a filha. Vai casar logo, se vira, tem filhos. Como assim? Mesmo que você vai ter filho, você tem que estudar. Um negócio alto nível, um MBA, sabe? Obrigado pela informação que você não me deu. Eu nunca vi um pai sentar com o filho. Escuta, a vida é assim, cuidado. Não vai casar com a primeira pessoa que aparece. Eu estou do seu lado. Vamos conversar. Você tem dúvidas? Vem conversar comigo. O cara tem que procurar mentor, orientador. E mesmo assim, como ele não está acostumado a conversar, a pessoa fica lá. Né? Eu não entendia durante 20 e 30 anos. A pessoa senta comigo como estátua. Não perguntam. Não tem questionamentos. Não tem dúvidas. Vai por obrigação achando que eu estou com mentor. Minha vida vai melhorar. Vai ter que passar por deep conversations, real conversations. Colocar elefante na sala, na mesa, conversar os assuntos na mesa. Deixar de ser impostor, ser uma pessoa verdadeira, ter conhecimento, competência, ter vivência. Não é só de boca para fora, sou isso, sou aquilo. Tem que construir, né, um currículo. Não é fazer um fajuto. Tem que ter vivência. O cara não vai no squash e vai ser primeira classe no primeiro ano. Demora 4 ou 5 anos se a pessoa treinar. Mas ele quer bater bola com um catador de bola. Ele não quer pagar um treinador para ter o nível de um primeiro classe. A pessoa é terceira, quinta categoria, ele não vai ser primeira classe de nada. Mas as pessoas não têm humildade. Não tem humildade. Ele acha que tudo é fácil para mim porque eu sou demais. E isso se chama arrogância. E por causa disso, a pessoa não pergunta. Escuta, tem alguma informação a mais que você tem que dar para mim? Porque a pessoa acha que, tá bom, abri a conta, já sei de tudo. Não. A vida, sabe, é um campo de batalha. A vida é território selvagem. A vida, sabe, é guerra sem fim. Cuidado. Né? Principalmente aqui no Ocidente, todos são inimigos. E dentro da família, mais do que qualquer lugar. Depois acaba tudo em processo, o advogado ganha tudo e está todo mundo se odiando. Como é que pode, né? Por que é assim? Por que as pessoas não compartilham informações? Por que as pessoas não estão preocupadas com o outro? Porque não tem empatia. O outro é o inimigo, o outro não existe. A frase que eu mais diria sobre essa vida industrial, urbano, capitalista, ocidental, outro não existe. Eu que estou falando. Sou indiano. Durante 40 e tantos anos, eu não existi. Nunca, eu estou falando, nunca,
um cliente meu, seja presidente da empresa, até a secretária, me fizeram uma pergunta. Ficam lá para estudar inglês, ficam lá para o coaching, mas nunca perguntaram o que seu nome quer dizer, né? Fala um pouquinho de onde você vem. Qual é a sua proposta? Como você vai ajudar a gente? A pessoa fica lá, não pergunta, não questiona. Que metodologia que você vai usar? Como você pode me ajudar? Porque a pessoa acha que é perfeita. É inacreditável, mas é pura verdade. O nível de narcisismo, egocentrismo, todo mundo se acha, todo mundo acha que é perfeito. Então, vou fazer qualquer coisa, mas na verdade não preciso muito. Estou fazendo favor para meu mentor, mas na verdade ele não é importante, né? Então, essa postura de presunção, essa postura de petulância do que sou acima de tudo, ele é uma coisa muito enraizada. O nosso Deus está certo, nossa Bíblia está certa, os outros são tudo do inferno. Nosso povo está certo, os outros não existem. Os outros são selvagens, andam pelado. Então, essa degradação do outro levou ao sumiço do outro. Então, é seu cliente, você dá um tchan para vender para ele, que a gente chama love bombing. Você é o maior, abriu a conta, tchau e benção, nunca mais. O outro não existe. E aí, você não investiga, pesquisa, em que posso ajudar? Como posso ajudar? Eu fiquei mais que 40 anos sem carteira de trabalho, sem receber férias, fundo de garantia, e trabalhando dia e noite. Mas ele não existia. Para meus clientes, eles existiam para mim. Eu tentava ajudar. Não sabiam inglês, não sabiam se organizar, não sabiam didática, fazer anotações, tinha uma memória muito fraca, não lembravam de nada, sabe? Tinham problemas de relacionamento que o outro não existia, estavam babando em cima de aparências, não tinha uma postura humilde, uma postura que dá importância para melhorar. Obviamente a pessoa vai ter problemas. Obviamente, né? E quando tem um acerto, a pessoa começa a se achar. É lucky strike, se chama golpe de sorte. Lucky strike. Recebeu herança, foi promovido porque a outra pessoa foi embora, ou porque abriu um novo departamento. Não quer dizer que você é bom. Você estava no lugar certo, na hora certa, é golpe de sorte. Vai passar. Mas, né, o gerente era promovido a diretor, carro importado, casa lá em cima, apartamento de 200 metros, se achando o rei da cocada. Depois não tem sustentabilidade. Não consegue sustentar. Se chama life inflation. Você ganha 5, gasta 10. Ganha 10, gasta 20. E começa a se achar. E todos ao redor, a esposa começa a se achar rainha da cocada. Os filhos na escola são insuportáveis. Eles querem as canetas da melhor marca. Uma loucura total. Os últimos 40 anos, e não foi só no Brasil, porque fiz doutorado nos Estados Unidos, e antes fiz faculdade na Inglaterra, é o mesmo esquema. Todo mundo quer se achar e vai fazer tudo para contar vantagem, para comprar coisas que não tem como pagar, para causar aquela impressão que eles dizem que a primeira impressão é mais importante, a última impressão. Então é síndrome de impostor. E a pessoa não fica fazendo autojardinagem. É 10 anos, 10 mil horas para você ter um jardim, para você ter você com conhecimento, com competências, uma consciência alinhada com a realidade, a verdade. As pessoas têm dissonância cognitiva. Eles estão vendo essa mesa dourada, vermelho, azul, e acham que eles têm razão. Dissonância cognitiva é consequência de síndrome de impostor. Uma mentira bem contada para si mesmo vira verdade. Repetidamente.
Então, estamos no mundo, tudo é mentira, a não ser que você é um idiota. É um dos livros mais best-sellers dos Estados Unidos. Estamos vivendo propaganda da pessoa, da empresa, da sociedade, do time de futebol. O time está devendo 40, 50 bilhões e fala que é o melhor time do mundo. Como assim? E as pessoas nem lembram quem foi o último campeão do mundo. E daí? Se foi a Argentina, olha a situação em que o país está. E fica contando vantagem, somos campeão do mundo. Campeão mundo de inflação, né? De tiro no pé. Então, a realidade é uma coisa igual à vida. As pessoas estão de costas para a vida, para a realidade. E principalmente de costas para o futuro, porque é muito difícil plantar, construir um futuro próspero, saudável, com esse tipo de atitude. Thanks for being late. Obrigado por atrasar, obrigado por tudo que você não me contou. Né? E a pessoa vive em casa com os mamãe e papai, e não sabe nada da verdade, da história verdadeira, né? Dos pais. E hoje nos Estados Unidos, com teste de DNA, uma grande porcentagem das pessoas estão descobrindo que o pai não é um pai. Era motorista, vizinha, alguma coisa assim. A verdade é muito assustador, porque se coloca toda a sujeira debaixo do tapete, em vez de conversar. Vamos lá, ninguém é perfeito. Vamos tentar melhorar, vamos enxergar o que está acontecendo, vamos mitigar os riscos. Ninguém quer falar dos riscos. As pessoas estão muito desesperadas de descer para a praia no próximo feriado, contar vantagem, e continua mentindo 20, 30 anos. Que é isso, que é aquilo e não é nada. As pessoas falam que é family banker no internet, não tem nem faculdade. Então, os 3 episódios da vida inteligente mostram que por que a vida que as pessoas levam não é muito inteligente. Primeiro, estão de costas para a vida, de frente para o ego, para a glória, para a fama, para contar vantagem. Segundo, estão atrasando, falta, começa, para, não está nem aí, não está nem aí com o outro. E terceiro, não pergunta e não tem informação para vencer. Porque precisa de 10 a 20 anos de conversando para alertar, preparar a pessoa para as armadilhas da vida, que são 1001. Como tem 1001 noites, 1001 dias de armadilhas. A pessoa precisa entender que a vida aqui no Ocidente é uma competição, é uma comparação, é uma guerra. A pessoa está aí para pagar impostos para o governo, para pagar todo tipo de contas. E quando liga, se tiver problema de luz, a pessoa não está lá para atender você. Você tem problema com banco? Ah, é digital. Você tem problema com os irmãos? Não é comigo, não é comigo, não é comigo. E os pais escondem a verdade da herança, a verdade do que foi feito com dinheiro. E ninguém fala do futuro, né? E acham que, vivendo assim, né, as coisas vão dar certo. Se cada pessoa tirar as vendas dos olhos, levantar, sair do buraco e olhar ao redor, onde está indo bem? Onde? As empresas estão todas quebradas, endividadas. O grande governo americano está devendo, só o governo americano, 35 trilhões de dólares. Não é que eles estão indo bem, aumenta a dívida, né? Então você pode pegar 1 milhão emprestado, comprar Ferrari, falar, eu tenho Ferrari, está devendo 1 milhão, e vai pagar caro por aquele 1 milhão, porque os juros são altíssimos.
As empresas, né? Quase todas, Casas Bahia, Lojas Americanas, Magazine, tudo 80, 90, 97% descontado. Imagina, você tem uma casa e está valendo R$ 5, sabe? 2, 3% do que valia. As pessoas entravam em pânico, né? Mas quando fala, tá todo mundo devendo bilhões, milhões, ok. E tem uma corrida para a política. Por quê? O jeito mais fácil de quitar todas as dívidas é se elegendo pertence a um grupo que tem poder. Porque aí todo mundo vai ter um dinheirinho para um amiguinho que vai ajudar na hora de eleição e para todo mundo ficar quietinho, comissão para todo mundo. Então hoje o maior negócio é política, se eleger. Não interessa a esquerda, a direita, tem que ser tudo conversa fiada. A política, toda a propaganda, todo o dinheiro, toda a luta, que se dane o resto. Nada mudou. Estamos no Império Romano de 2000 para frente. E as pessoas precisam abrir os olhos, olhar ao redor e começar a questionar. Porque o fim do Império Romano foi grotesco, macabro e bizarro. O fim do Império Germânico, do Hitler, toda a Alemanha foi arrasada. Antes, 1900, as pessoas precisam entender a estatística. Existiam 300 milhões de alemães. Hoje tem 50 milhões. O que aconteceu com 250 milhões de alemães? Primeira Guerra, gripe espanhola, Holocausto, Segunda Guerra, Guerra Fria, doenças, mortes, assassinatos. Depois da Segunda Guerra, tem uma vingança contra o povo alemão. Mesma coisa Napoleão. Ele invadiu a Rússia com 660 mil. Le Grand Armée voltou com 16 mil. Sumiu. E ainda contou vantagem que foi gloriosa. Alexandre o Magno invadiu, chegou na Índia, perdeu tudo, perdeu tudo. E ainda fala o grande Alexandre o Magno conquistou a Índia. Ele nem chegou na fronteira da Índia. A verdade é muito diferente do que a propaganda que é contada de novo. E o grande César foi esfaqueado por muitos do Senado, saindo do Senado, na escadaria, banho de sangue. A verdade, né? É outra. Tudo é mentira, a não ser que você é um idiota. Mas se você tiver a coragem de abrir os olhos e começar a questionar e olhar, você pode achar uma saída desse circo de horrores, de mentiras e golpes e fracassos. Por quê? Quando a gente investiga a vida dos famosos, né, e você descobre o que aconteceu, né, com Elvis Presley, com Michael Jackson, etc, com as bandas, né, você vai descobrir que toda essa pompa, essa glória, essa propaganda, não foi nada disso aí. Foram jogados em asilos, vivendo sozinho, morrendo sozinho, com todo tipo de vício, de câncer, dívidas. De costas para a vida, de costas para o futuro. Obrigado por atrasar. E obrigado pela informação que você não me deu. São frases que as pessoas têm que abrir os olhos e começar a usar, usufruir. Para não ser o último que apaga a luz. Até o próximo vídeo.